Oi, pessoal! Para quem não conseguiu acompanhar a live com a Carol Machado, do Doutores do Pilates, sobre padrões que a gente repete, né, os vícios emocionais que a gente tem, vai aí um resuminho para vocês. Então, assim, por que a gente repete os padrões biologicamente? Existe um autor que se chama Peter Levine, que ele começou a estudar o trauma e ele identificou que existem 3 formas da gente reagir a uma situação que a gente não consegue resolver, né? Uma situação de conflito. Seria lutar, fugir ou congelar, né? Não conseguir expressar aquilo do jeito que a gente poderia. Se no caso a gente não consegue nem lutar e nem fugir, às vezes a gente tem que fingir de morto, né? Que é o que os animais fazem. Afinal, a gente tem uma herança animal que funciona no nosso cérebro e acaba organizando toda a nossa existência com sempre o mesmo objetivo: perpetuar a espécie. Então, assim, se a gente está sempre movido à sobrevivência, a gente vai ter uma tendência de, toda vez que a gente não consegue reagir a alguma coisa, a gente vai querer adquirir um conhecimento para melhorar essa nossa defesa, né? Essa nossa forma de ou lutar ou fugir. Se a gente não consegue fazer isso por alguma razão, que aí é onde o Levine começou a identificar, a gente tende a reproduzir situações para que a gente possa criar formas de resposta diferentes. Então, ele foi estudando aí ao longo de vários anos de pesquisa e ele foi percebendo que as pessoas acabam atraindo situações semelhantes às situações que ficaram mal resolvidas no seu passado. E isso seria uma premissa biológica. Num outro nível, aí a gente pode identificar o próprio Freud, que psicologicamente, né, através da psicanálise, ele deu o nome de compulsão à repetição, que é justamente o mesmo padrão que a gente está falando aqui. A compulsão à repetição seria a tendência que ele acabou observando nos seres humanos de reproduzir comportamentos, reproduzir compulsões, reproduzir padrões, reproduzir sonhos, né? E várias situações onde a gente acaba desenvolvendo, né, relacionamentos semelhantes com as pessoas e com as situações para que a gente possa tentar resolver isso de novo. Então, toda carga que fica parada, a gente tende a repetir para poder resolver, para poder adquirir novas formas de repertório para sobreviver e para garantir a nossa perpetuação da espécie. No último nível, a gente tem aí a epigenética. Como assim, Daphne? Então, neurologicamente falando, né, em termos de padrão de DNA, a gente tem algumas pesquisas bem recentes que saíram na Alemanha que falam pra gente que existe uma tendência, né, de quando uma determinada geração lidou com uma situação que foi difícil e ela conseguiu sobreviver a isso, ela vai ter a tendência de mandar a mesma mensagem através de cargas químicas para ativar alguns genes dentro da cadeia de DNA dos seus sucessores, ou seja, eu acabo passando, né, de acordo com a minha forma de me comportar, essas informações das minhas formas de sobreviver para as pessoas que vão vir após a minha geração, né? Então, assim, isso foi comprovado não só a nível de questões graves, né? Por exemplo, fome, miséria, né? Situações de guerra que ficam muito marcadas nos nossos genes, né? Mas também com relação à figura de autoridade, né? Meu comportamento em relação à figura de autoridade, meu comportamento em relação a exercícios físicos, preguiça, sono, né? Então tem até a questão de popularidade, porque popularidade tem a ver com sobrevivência também. Quanto mais bem informado eu estou, mais fácil é para minha espécie, né? Para que eu consiga sobreviver, porque eu percebo que tem algo acontecendo lá, então eu consigo me defender. Então, assim, isso tudo, né, foi comprovado cientificamente, através da epigenética, que a gente acaba passando para o nosso bisneto. Ou seja, a gente está se comportando com base em situações que os nossos bisavós conseguiram lidar e eles passaram para nós, através de cargas genéticas, né, cargas químicas que ativam alguns dos nossos genes.
Então, tá aí, né? Por que que a gente repete padrão? É justamente para que a gente possa criar novos comportamentos, justamente para que a gente possa criar novas formas de sobreviver e ser mais assertivo em relação a tudo isso. Tá ok? Então tá aí a resposta do porquê que a gente faz isso, por que que a gente repete esses vícios aí. Um beijo para vocês e até a próxima!